E já habilitei para gravar, está finalizando o processo para iniciar a gravação. Estão conseguindo ver a minha tela aqui? Não, professor. Meu slide? Sim, Não. professor. Não. Eu já habilitei, dá uma checada aí. Sim. Começou a gravar a partir de Ah, agora. pegou. Sim, tá aparecendo, professor. Beleza. Então é assim, gente. Seguindo o nosso programa, são 2h28 da tarde. Eu acredito que próximo às 3 horas, às 15 horas, a gente está encerrando isso aqui. Tá? Hoje é bem rapidinho, bem breve, só para finalizar o que a gente já discutiu. Então, na nossa disciplina de Educação Ambiental e Sustentabilidade, nós já discutimos várias coisas a respeito desse tema, conhecemos mais a fundo os métodos de educação, educação formal, educação não formal. Já falamos sobre as estratégias que existem dentro das escolas, dos espaços. Falávamos sobre até mesmo a legislação, foi o último ponto que nós falávamos. Né? Trabalhamos a questão da educação ambiental especificamente, sobre o contexto de sustentabilidade, o significado da palavra sustentabilidade e tudo aquilo que faz parte dela, né? Inclusive os fakes, as estratégias econômicas, financeiras e tudo mais. Isso é um breve apanhado do que a gente já discutiu em sala de aula, já discutimos aqui nos nossos vídeos. O nosso calendário, como tinha conversado com vocês, né, mostra que aqui nós temos o dia 1º, hoje, aula online ainda, até semana passada não tinha essa definição, mas agora já temos. E amanhã, dia 2, permaneceremos com a aula online, segundo o que já conversamos e tomamos aqui de comum acordo, né? Aqueles alunos que tiveram dificuldade não poderão estar conosco, né, em virtude de alguma viagem ou programação específica para o dia de amanhã, né, para essa Semana Santa, sabe que vai poder acompanhar o vídeo depois que vai ser disponibilizado o link também, certo? Por enquanto, nós temos ainda, observem, nós temos amanhã, dia 2, temos mais o dia 8, né, de aula, depois 15 e 16. Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. A Geisa. Bem-vinda. Então, esse é o nosso cronograma. Portanto, nós temos o dia de hoje, dia 1º, e mais 1, 2, 3, 4 dias apenas de aula para a gente encerrar a nossa disciplina, tá? E no dia 16 vai ser justamente a entrega do nosso material. Então, tecnicamente, o dia 16 nem aula nós teremos, né, especificamente. O principal para o dia 16 é a entrega do nosso projeto, como já tínhamos conversado. Depois, nós vamos falar sobre o projeto em si e como vai funcionar o método de avaliação dele, tudo direitinho. Acredito que não vai ser nenhum problema, é só mesmo para esclarecimento, tá? A questão de quantidade de pessoas nas equipes, essas coisas todas, a gente vai começar daqui a pouquinho com calma a respeito de tudo isso, tá? Então, de imediato, eu vou aproveitar agora para fazer a chamada, tá? De todos os alunos. E eu preciso que você abra o seu áudio ou aquele, no caso que está com dificuldade com o microfone, só mande lá no chat mesmo, dizendo, pessoal, olha, estou aqui e tudo mais, só para a gente não perder tempo. Tá bom, pessoal? Então, a Adeliane. Você está presente, Adeliane? Não está presente. Acho que não, né? A Leane. A Leane sim, né? Está. A Leane. Ana Clara. Dormiu. Brincadeira, professor, estou aqui. Vai. Falando em dormir, o Gabriel ainda não entrou nessa aula, né? Ele tá bem, ele tava meio gripado, sei lá o que ele tinha, É tava mesmo? meio baqueado. Ele já tá bem, amiga, graças a Deus. Só falta ele entrar aqui agora, peraí que eu vou chamar ele. Ah, tá, então é Que preguiça bom. dele mesmo. Acho que se eu perguntei se ele estava falando em dormir, lembrei logo do Gabriel, não sei por quê. Cadeira, gente. A Brenda está presente, né? Ela já deu ok ainda agora também. A Bruna também está presente. A Clécia também. O Davi, gente, eu ainda estou preocupado com o Davi. Ainda não vi este cara na nossa aula.
Está presente hoje, Davi? Não. Não. Eu Ok. acredito que seja por causa da internet. Eu não sei se ele tem acesso à internet. Ok. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Mas eu vou mandar uma mensagem. Mas ele está no grupo nosso do WhatsApp, né? Ele está no nosso grupo. Eu não Matos, sei, eu acho que tá. Matos incluiu ele. Incluiu, Matos? Sim, né? Sim. Ele vai ter. Depois eu vou mandar mensagem para ele. Vou até colocar um asterisco nele, que ele vai ter que. Ele vai ter que correr atrás se ele não quer perder essa disciplina, cara. Alguns alunos eu tive a oportunidade de ligar antes, né? 2, 3 alunos liguei para conversar Professor, eu sobre tô saindo por atividades. conta da internet, tá? Ela tá Sim. muito ruim. Mas eu tô tentando ficar por aqui. Jéssica, sempre que você puder, volte. Tá? Tá bom, professor. O Fabiano está presente, o Fábio também. A Flávia está presente, Flávia? O Gabriel ainda não chegou, né? A Geisa. Geisa está. Cadê a Geisa? Geisa está presente. A Gisele. Gisele também. Estou aqui, professor. Perfeito. Esla também. Isaleide. Está conosco já? Não. Não. Não, né? Jéssica da Costa Lima. Não também. A Jéssica da Silva está presente, né? Sim. Perfeito. Kelly. Presente, professor. Ok. A Cleice também. Larissa. Professor, eu saí na internet, não tava pegando, não tava ouvindo. Tá, ok, tudo certo. Já marquei aqui. Professor, Cleice tá- a Jéssica da Costa Lima estava presente. A internet dela caiu. Perfeito. Anotei aqui. Já dei presença para ela. A Larissa, que eu não vi ainda. Ela estava. Deixa eu ver se ela ainda Estava. continua. Estava, só que a internet dela também caiu. Ok. Madison está presente, né? Michele também. Sarayane também. A Suelen também. Taíris está. Ei, Taíris, vou fazer uma pergunta boba, mas como é que está a situação do Thiago em relação à aula? Professor, agora eu O- pedi para ele entrar na aula. Eu falei que só tinha mandado o link. Só que ele tá mandando mensagem pro intérprete dele, fazer mediação para ele, e ele não consegue Certo. falar com ele. Até a internet Entendi, que tá. tem em casa tá Não, eu tô muito ruim. E perguntando isso. da vez Sim. passada que estava tendo a aula, que ele participou, ele não conseguiu entender muita coisa, porque como a internet estava ruim, a interpretação fica travando demais. Aí ele não pega completo. Certo, ele perde a sequência, né? Eu entendo. Não, a gente tem que ver, eu vou entrar em contato com o Vanderlei depois para conversar a respeito disso também, tá? Mas pode deixar. Obrigadinho, Tá Thaís, bom. pela informação. Ah, Em todo caso, estou marcando o Thiago aqui como presente, tá? Até porque as aulas do Thiago ele tem como acompanhar depois com o Vanderlei dos vídeos. Wellen, estás entre nós? O Wellen ainda não vi hoje. Yolanda? Também não, né? Então vamos lá, gente. Vamos voltar para nossa aula. Professor, licença. Professor, O senhor me chamou? Pode falar. o senhor chamou o nome Geisa porque minha internet deu uma caída aqui. Chamei, Eu não Leone. ouvi. Chamei. Eu tô Não, mas presente, tá? o Matos está dando suporte também daqueles alunos que ele viu que já estavam e que acabaram caindo. Deixa eu só confirmar, Geisa. Já está a sua presença, Geisa. Tá ok, Tá? obrigada. Já dei Tá. presença para você. O Matos é um bom aluno. Professor, se eu Também, sair da Michele. aula é porque caiu a internet. Tá chovendo muito aqui.
Certo, Brenda. Fica aquele Professor, comentário. na Oi, questão Jéssica. da UEL, eu não sei se ela, porque ela não veio, se ela já tá coisa, mas ontem eu fiquei sabendo que ontem faleceu o avô dela. Eu acho que é por isso que ela não tá na aula. Ok. Não, mas eu vou justificar, pode deixar. Tá? Tá bom. Mas eu não dei presença aqui, como eu já conversei em outro momento. É por isso que geralmente o Madison me auxilia nesse momento, para ver aquele aluno que estava, mas acabou caindo a internet e tal, saiu, mas estava presente. Mas aqueles que não entraram, que nem deram sinal ainda, e não apareceram até o final da nossa aula de hoje, eu vou lançar como justificado, tá? Porque esse aluno tem a possibilidade de depois de acessar esse vídeo, né, lá pelo YouTube depois, tá? A gente já conversou um pouquinho sobre isso e vamos seguir o nosso planejamento, tá, gente? Então, voltando para a nossa aula, como nós conversávamos, hoje, dia 1º de abril, a nossa aula continua online e nós teremos, a partir de hoje, teremos mais 4 dias de aula apenas. É que nós vamos concluir os nossos assuntos. Já não temos muito trabalho a se fazer, né? A título de atividades, só teremos mesmo o projeto que foi aceito por todos, né? Que foi de comum acordo a realização do projeto. Que depois a gente vai falar ainda sobre ele. Vamos seguir a nossa aula hoje diretamente. Já falávamos sobre os princípios e objetivos da educação ambiental, né? Fizemos a leitura daquele mesmo artigo de educação ambiental e sustentabilidade na prática escolar, que nós fizemos a leitura da parte da educação ambiental, fizemos a leitura da parte de sustentabilidade, né? Só que aqui, e também fizemos a terceira leitura dele, que foi falando sobre a legislação ambiental brasileira, que dava um breve apanhado desse documento para a gente, daquilo que a legislação prevê em relação à educação ambiental. Já fizemos também a leitura do PNEA, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, só que deste documento, nós fizemos apenas as leituras de alguns trechos que eu achei mais interessante tratar, discutir, porque muita coisa dali falava daquilo que nós já vimos, então não senti tanta necessidade de tratar o documento inteiro. Então, fomos fazendo uma leitura compartilhada, só fazendo uma pequena recapitulação para vocês. E neste momento também nós fazíamos, né, a partir desta leitura de alguns fragmentos do documento, de alguns trechos, nós também fazemos os nossos comentários a respeito da interpretação deles, do entendimento deles, né, e vocês também participaram bastante desse processo, o que foi muito importante. E aí, a partir de agora, nós começamos o nosso assunto, né, começamos a nossa aula de hoje, de fato. A leitura do texto do nosso slide, que diz o seguinte: a educação ambiental foi regulamentada pela Lei 9.795, em abril de 1999, que estabeleceu a Política Nacional de Educação Ambiental. A Diretoria de Educação Ambiental foi instituída no Ministério do Meio Ambiente em 1999, para desenvolver ações a partir das diretrizes definidas pela lei, cuja regulamentação define que a coordenação da Política Nacional de Educação fica a cargo de um órgão gestor, dirigido pelos ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação. Então, aqui está só dizendo, né, reforçando o que a gente já leu, nós já vimos isso aqui também, né, lá no documento mesmo, falando sobre a responsabilidade, né, sobre a educação ambiental, que ficou para os ministros de Estado do Meio Ambiente e o Ministério da Educação. Então, estas duas pastas são responsáveis por toda a dinâmica da educação ambiental, isso no âmbito de organização política, né, do nosso país. Então, se eu te fizesse uma pergunta dizendo quais são os principais responsáveis, né, os principais responsáveis pela realização de toda e qualquer ação de educação de educação em relação ao meio ambiente, de educação e preservação do meio ambiente, trabalho com relação à sustentabilidade, a resposta seria os ministros do meio ambiente e da educação. Estes dois ministros são as nossas maiores lideranças dentro do país, né? A maior responsabilidade está na mão dele. Acima dele, é claro, a presidência da República, né? E está acima dos demais. Mas, neste caso, os maiores responsáveis pela realização são esses dois camaradas aí, os dois ministros
né, do ministro da Educação e ministro de Estado do Meio Ambiente. Por isso, a importância de tratar aqui. Lembrando que se tiver alguém querendo fazer algum tipo de comentário, por favor, fique à vontade, tá, gente? É importante salientar que a educação ambiental também deve fazer parte do mundo organizacional, como preconiza a linha 5ª do artigo 3º da Lei 9.725, né, que nós já fizemos também essa leitura no documento, só estamos reforçando. O artigo 3º diz o seguinte: como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo, a linha 5ª diz o seguinte, incumbindo as organizações, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo do meio ambiente. Então, está mostrando a questão de responsabilidade. Nós lemos este documento, tá? Nós fizemos a leitura deste documento quando nós falávamos no artigo de educação ambiental e sustentabilidade na escola. Nós falávamos já sobre isso. Deixa eu ver quem está chegando. A Deliane. Bem-vinda, Deliane. Então, nós falávamos sobre isso, a questão de responsabilidades, né? De quem são os responsáveis por realizar a educação ambiental de modo geral. Então, para a gente observar, né, como resumo da nossa conversa, daquilo que nós estávamos discutindo, hoje nós temos esse ponto de trabalho, onde nós estamos mostrando as responsabilidades de cada um, as definições de cada um com relação às entidades de classe, às instituições públicas e privadas, né, a responsabilidade deles em promover os programas destinados à capacitação. Então, em resumo de tudo que a gente estava vendo. E precisamos tratar agora um aspecto importante, e esse já é o nosso último slide da aula de hoje. Como eu falei, é muito rápido hoje, né? Dependendo agora da participação de vocês. Precisamos tratar agora a educação. Já falávamos sobre o contexto legal dele, né? A questão da lei que ampara a educação ambiental e a sustentabilidade, né? As responsabilidades de cada um, falávamos sobre tudo isso, mas agora precisamos entender a educação como um fator de defesa do patrimônio natural cultural, né? Então, se você observar quem pode proteger o meio ambiente, quem é o único capaz de combater a degradação ambiental, de combater as ideologias políticas econômicas que não são ecoeficientes. Se nós observarmos toda a crise que existe a respeito do meio ambiente e discutirmos quem seria capaz, né, procurar aquele chapolim colorado, né, dizer quem poderá me socorrer, então quem poderá defender o patrimônio natural, cultural que nós temos, né, a respeito do meio ambiente de fato, é a educação. Só ela é o único meio que nós temos. O resto, se não estiver toda e qualquer atividade que seja feita, se não estiver vinculado ao processo educativo, vai ser apenas mais um tapa-buraco que vai acontecer, né? É um projetinho aqui, um projetinho ali, que vai tapar o buraco, que vai fazer uma atividade e que rapidamente vai perder efeito, vai passar, talvez nem passe do estágio de sensibilização da crise atual, e rapidamente vai perder sentido e vai cair, né? Então, hoje precisamos entender isso. A educação ambiental como fator de defesa do patrimônio natural e cultural. E aí eu faço uma pergunta, e esta eu quero que vocês me respondam aqui, mesmo no áudio, tá? No caso daqueles que estão sem microfone funcionando, pode digitar lá no chat que a gente conversa. Qual a importância da educação nos mais diversos âmbitos e de que maneira ela contribui para a proteção e manutenção do patrimônio natural e cultural? Vou ler de novo a pergunta. Pense bem a respeito. Qual a importância da educação nos mais diversos âmbitos? Quando eu falo mais diversos âmbitos, dentro do processo formal, do processo não formal, né? Qual o papel da educação? E detalhe, aqui eu não estou falando de educação ambiental, gente. Eu não estou fechando em educação ambiental. Eu estou falando de educação como um todo, de todo o processo educacional, tá, gente?
Então, qual a importância da educação nos mais diversos âmbitos e de que maneira ela contribui para a proteção e manutenção do patrimônio natural, né, que a gente está falando agora de meio ambiente, estamos falando de tudo aquilo que faz parte da natureza e também cultural, lembrando, né, sobre a questão de povos nativos, né, de povos em populações indígenas, de populações remanescentes de quilombos, e não somente esses, mas também tudo aquilo que faz parte de atividades sociais junto da natureza, de modo geral. Então, a gente não está falando só de comunidades tradicionais, não. Estamos falando sobre tudo aquilo que acontece sobre a Terra, né, dentro deste patrimônio natural, dentro da natureza. Todas as interferências, né, as interferências da humanidade dentro deste espaço. Então, o espaço está aberto. Já estou com caneta e caderno na mão, já estou anotando as considerações de cada um. Professor, Pode falar. eu vou dar meu parecer, tá? Eu acredito que a importância seria a preservação, né, das comunidades tradicionais, como os indígenas, né, de indígenas, porque a gente sabe que pela questão do desmatamento, está sumindo várias aldeias, né? Aldeias, colônias. Sim. Eu acredito que seria um ponto, né? A importância, né, desse tema seria a conservação, né, dos povos antigos que nós temos no nosso Brasil, ao redor da nossa cidade, nos interiores. Aí eu acredito que também seria essa a importância. Perfeito. Mais alguém? Alguma contribuição? Por favor, gente. Estou anotando. Licença, professor. Pode falar, Sarene. Ao fazer sua resenha ontem, né, eu dei uma aprofundada um pouco mais no vídeo, questão do artigo, que aborda muito, mas eu fui além, eu dei uma pesquisada sobre para incrementar, né, um pouco mais algumas dúvidas que eu fiquei. Sim. Então, eu posso ver, né, hoje a educação como um instrumento, um mecanismo que pode ser usado para promover, né, essa educação, para sensibilizar não só os alunos, mas que os alunos possam sensibilizar seus familiares e, assim, a sociedade. Aos poucos, né, é um instrumento, é um mecanismo que pode ser usado para esse ato, né, para esse bem. E de que maneira ela contribui para a proteção? A educação, é como eu estou lhe falando, vai promulgar, não é promulgar, meu Deus, espalhar, né, esse bem, essa preservação. Isso, exatamente. Foi a palavra que eu usei na resenha. Mas foi basicamente isso. Eu vejo ela como um instrumento muito necessário para a sociedade como um todo. Perfeito. Boa colocação. Quem mais, gente? Professor. Pode falar. Como eu concordo com o que a Sara falou, assim, a educação, de modo geral, ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta epistemológica, né? Que através dela a gente vai compartilhando, a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo, e é isso que está faltando, né? Essa ferramenta ganhar força. Não tá só no papel, ou fazer só aquela coisa da padronagem, tem que se reinventar. Os temas transversais, que onde se encaixa a educação ambiental, se encaixa também a educação indígena, a educação dos povos quilombolas, e a gente não vê isso quase, a gente só vê em datas comemorativas, e isso deveria mudar. E, além do mais, a escola, de um modo assim, não formal, ela já deveria ir em busca dos pais de seus alunos. Que a gente também, ensinando e compartilhando esse conhecimento, acho que a gente tenho quase certeza que a gente pode mudar o contexto educacional brasileiro, o contexto de cultura, né?
de cultura, Uhum. de resgatar essas culturas e ter melhores rendimentos nessa educação, né? Perfeito. Alguém mais? É só abrir o áudio e ficar à vontade, gente. Qual a importância da educação nos mais diversos âmbitos e de que maneira ela contribui para o processo de manutenção do patrimônio cultural? Olha, esse trabalho, isso aqui eu ia fazer um trabalho para vocês, para vocês me responderem por e-mail, mandar por e-mail. Essa era uma das atividades. Mas como a gente faz aqui online, eu preciso que vocês agora participem, senão vocês vão ficar sem ponto. Professor, quem participou dessa atividade precisa necessariamente fazer e entregar para o senhor pelo e-mail? Essa aqui, não. Ah, tá. Não, eu estou falando, esta seria a Ah, atividade para todos fazerem por escrito, para me mandar. Uhum. Mas, como estamos fazendo aqui online, dá para a gente conversar e mandar mensagem direto. Eu estou anotando a participação daqui, de todo mundo. Tá bom, professor, obrigada. Ainda que você queira dizer algo errado, viu, Kelly e demais alunos? Ainda que você queira dizer algo errado, que esteja diferente do contexto ou da percepção, né? Não tem problema, você participando é importante para o processo. Eu acredito que é esse, assim, né, nós alunos, não é o meu caso, né, mas eu acredito que tem muitos alunos, assim, que tem medo de falar pelo fato de, tipo assim, ai, meu Deus, será que eu falei certo? Será que eu falei besteira? Ah, mas é por isso que eu O estou medo de falando. errar, sabe? Mas eu sei que não Eu é tenho o uma caso. linha, passando para vocês, eu tenho uma linha pedagógica de método de avaliação que, para mim, pouco importa se a tua resposta ela está certa. O que mais me interessa é de que você dê uma resposta, é de que você se posicione. Isso, para mim, é o mais importante. Estar certo ou errado, bem, é muito relativo, porque no processo educacional, eu, como professor, eu preciso entender que eu não estou certo sempre, né? E o meu nível de acerto das minhas condições, dos meus posicionamentos, ele vai crescendo à medida em que o tempo vai passando e eu vou conseguindo desenvolver. Então, ninguém tem agora a razão de tudo. A nossa resposta certa está em processo de construção. Olha aí, Yolanda chegou. Deixa eu ver. A Suelen estava levantando a mão. Fala, Suelen. Professor, Diga. para mim, né, a educação no meu ver, é como se fosse um caminho, né, o qual nos conduz a dizer, a viver, a agir de maneira correta na sociedade, né, a qual nos instrui a fazer as coisas de forma correta, a qual ajuda a nós a agir em vários âmbitos, falar, agir corretamente, assim, é o meu ver. Uhum. É um caminho de crescimento. Pode ser isso? Isso mesmo. Ok, Suelen. Tudo bem. Olha, a Bruna, eu vou ler aqui da Bruna o que foi que ela falou, tá? Ela disse o seguinte: eu acredito que a educação é importante, pois ela, de modo geral, é um meio de transmissão que possibilita a transmissão de informações para a sociedade. Essas informações são importantes para que todos possam saber mais sobre a cultura e as vivências das pessoas, para que, através disso, os hábitos diários das pessoas possam atingir positivamente a natureza. É uma boa colocação também da Bruna. Estou anotando aqui, viu, Bruna? Está anotado, na verdade. Quem mais, pessoal? Eu sei que alguns alunos chegaram agora, o Davi, a Yolanda chegou agora há pouco com a gente. Sejam bem-vindos, tá, gente? Nós estamos discutindo aqui uma pergunta que foi levantada a respeito do que a gente já estudou, né, desses últimos períodos agora. E aí eu vou colocar a imagem aqui de novo da nossa pergunta para vocês observarem e se posicionarem. Lembrando que a participação de vocês ela é importante para a minha avaliação. E eu estou anotando todos os alunos que já contribuíram. A pergunta é essa aqui: qual a importância da educação nos mais diversos âmbitos, isso quer dizer
a educação de modo geral, não é só educação ambiental e tudo mais, mas educação de modo geral. Qual a importância da educação nos mais diversos âmbitos e de que maneira ela contribui para a proteção e manutenção do patrimônio natural e cultural? Essa é a pergunta. Eu vi que alguém estava abrindo o áudio. Quem é que estava falando aí? Sou eu. Michele. Ok, Michele. Professor, complementando o que os meus colegas já falaram, muito bem a fala deles, eu acredito que a educação, ela é o nosso pilar para a construção da nossa cidadania. Porque se a educação, a importância, como diz a pergunta, a importância da educação em diversos âmbitos, se cada lugar que a gente frequenta, a gente tiver uma educação e a gente tirar o bom daquilo e repassar para a sociedade, para outros âmbitos que a gente convive, como na nossa casa, onde sabemos que muitos de nós, eu tiro por mim, que muitas pessoas da minha família não tiveram a oportunidade de estudar. Por exemplo, o meu pai, ele não conseguiu finalizar o ensino dele, nem o ensino médio, nem o fundamental. Sim. Então, o pouco que eu trago da faculdade, ou de uma reunião que eu vou, de um curso que eu faço, eu trago, eu compartilho com ele, quando ele chegar num lugar e nesse lugar falar alguma coisa daquilo que eu falei para ele, ele vai ter uma base. Então, eu acho que a educação, ela é muito importante estar em diversos lugares. Por quê? Porque cada lugar que a gente frequenta, ele tem uma importância, ele tem um ensinamento que a gente... Caiu, Michele. A internet já está fazendo as dela. Só um instantinho, Brenda, para a gente ver o que se a Michele vai retornar ainda com a gente, se ela vai concluir, tá? Só um momentinho. A Brenda e a Deliane também, que já levantaram a mão aqui. Brenda, está contigo a palavra. Professor, a educação para mim ela é fundamental para que todas as pessoas se tornem mais conscientes sobre a sustentabilidade e a importância de construir um futuro mais limpo para as próximas gerações. Ou seja, se a gente não cuidar hoje, no futuro vão existir poucas coisas e recursos naturais, porque sem água, sem as árvores que a gente desmata, né? Sem o ar, eu acho que vai ficar um pouco complicado nessa situação sem os recursos que a gente mesmo destrói. Perfeito. Boa colocação. Adeliane. Depois tem o Davi, depois da Adeliane. Fica à vontade, só abrir o áudio, Adeliane. Tá ouvindo, professor? Bem baixo, muito baixo, Adeliane. Ai, tô assustada. Já, professor. Pode falar, Adeliane. A educação, para mim, ela é fundamental, né, em todos os aspectos, né, das nossas vidas. Então, a gente precisa ter essa educação com a gente e também ela transforma as pessoas, né, o ser humano, né, ela passa a ser... O ser humano passa a respeitar mais os outros, na verdade, né, a sua religião, a sua crença. Então, ela é uma chave fundamental. Sem ela, nada pode ser transformado. É isso. Ok. É fundamental para a transformação, né? Ok. Professor? Davi? Tem Oi, mensagens no
Acho que Cleice, da Cleice. Hum, E alguém mais mandou mensagem tô checando aqui. respondendo, né? Tô checando. Deixa eu só dar sequência aqui no Davi, que já estava com o áudio já aberto agora há pouco, e o Fabiano também, aí eu volto para ler essas mensagens. Tá? Pode Ok. ficar, Davi, fica à vontade. Obrigado, Matos. Davi, estás entre nós? Fabiano? Boa tarde, professor. Boa tarde, Boa tarde, Fabiano. colegas. Eu vejo a educação como uma porta de acesso a nós, seres humanos, adquirirmos o conhecimento e fazer uso desse conhecimento, né? A partir do momento que recebemos informações, a partir do momento que recebemos ensinamentos e colocamos ele em prática, nós estamos absorvendo tudo aquilo que a gente aprendeu. Uhum. Hoje podemos perceber que muitas pessoas estão cobrando muito, ou seja, elas têm a noção dos seus direitos, mas entretanto a gente fica se pensando se elas estão cumprindo o seu dever primeiramente, entendeu? Todos nós sabemos que nós somos subordinados às autoridades. Então, a partir do momento que a autoridade coloca algo e nós queremos ir contra a autoridade, será que nós estamos, de fato, sendo coerentes com o nosso pensamento? Será que, de fato... Porque se nós fôssemos a autoridade no lugar, nós não estaríamos reclamando. Mas como nós somos os subordinados, nós queremos reclamar. Então, eu acredito, sim, que a educação, ela ainda há muito que se fazer dentro do campo da educação, entendeu? Uhum. Porque, assim, a gente vê o que hoje está sendo colocado, as coisas estão sendo distorcidas, as fake news estão aí, e isso acaba prejudicando a vida de muitas pessoas, entendeu? E nós, como educadores, quando nós estivermos dentro de uma sala de aula, ou até mesmo no nosso dia a dia, nós devemos fazer com que o próximo que está ao nosso lado, que a gente está percebendo que ele é aquela pessoa que tem aquela mente fechada, a gente tentar colocar para ele que ele deve olhar para todos os lados, que ele deve ver todas as opiniões, entendeu? Que antes de ele sair julgando as pessoas, ele precisa conhecer todos os lados, conhecer toda a história. Não simplesmente apenas chegar e só falar e sempre querer julgar, entendeu? Eu tenho vivenciado muito isso quando eu abro o Facebook, redes sociais. Tipo, parece que o mundo hoje em dia, ele tá, tipo assim, existem os santos e os pecadores. Uhum. Os santos sempre são santos. E sempre julgando os pecadores. Como se eles também não fossem errar em qualquer momento de sua vida. Entendeu? Então, assim, a educação, ela é algo de extrema importância, entendeu? De extrema importância, até mesmo para que haja esse convívio da sociedade, que haja esse convívio de um com o outro, entendeu? É embasado na educação, né? Sabemos que a socialização nos permite fazer com que a gente possa conviver com o outro, com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferente da gente, e isso se dá através da educação, de nós aprendemos a conviver com o outro, e o fato é, como eu já coloquei aqui, que ainda há muito que se fazer na educação, e eu acredito que nós, como futuros educadores, e as próximas gerações que vier, vão ter muito trabalho pela frente, mas eu boto fé que a gente vai conseguir. Tá certo, Fabiano, boa colocação. Quem mais, gente? Quem mais? Eu vi que eu já perdi a conta de algumas pessoas. Tem a Gisele que tá com a mãozinha levantada aqui. Deixa eu ler as mensagens aqui da Cleice, tá, gente? Olha, a Cleice disse o seguinte. Deixa eu anotar aqui. A Cleice disse o seguinte. Acredito que a educação é de suma importância para a nossa vida social e cultural, sendo ela educação materna ou educação escolar. Quando a pessoa é bem instruída para viver em sociedade, ela contribui para um mundo melhor, com respeito tanto às pessoas quanto para o meio ambiente. Boa colocação, Cleice. Boa colocação também.
A Leane diz o seguinte. A Leane Gabriele disse o seguinte, aqui no... Ela está tendo dificuldade para entender, né? A internet está dando dificuldade, está travando para ela. A Michelle também está se desculpando pela mesma coisa, né, gente? Não precisa se desculpar, não. A gente sabe que é assim mesmo, tá? Olha, a Clécia mandou uma mensagem também aqui. Disse o seguinte: acredito que a educação é fundamental para nos conscientizar. Pelo ato que praticamos ao meio em que vivemos, precisamos fazer mais e falar menos. Interessante também, Clécio. Boa colocação. Mais alguém, gente? Mais alguma colocação? Matos, o teu áudio está aberto. O que foi? Ah, desculpa. Eu pensava que você ia dizer alguma coisa. Não. Tranquilo. Gente, mais alguém? Algum comentário a mais? Eu, professor? Pode falar, Gisele. Boa tarde a todos. Professor, eu acredito que a educação e esse cuidado com o meio ambiente é uma sementinha que cada um de nós temos que plantar. E quando a gente planta essa sementinha de um jeito, com valores que possam cuidar cada vez mais e ser sustentável hoje em dia, em pleno século XXI, eu acredito que essa sementinha vai florescer. Quando a gente for para dentro de uma escola, dentro de qualquer instituição, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa, a gente vai ter essa consciência e vai ter como passar. Mas também eu acredito que para passar esse conhecimento desse cuidado com o meio ambiente, temos que buscar. Infelizmente, a mídia não nos mostra como devemos fazer isso. Só que se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais, assim, eu acredito nos valores que cada comunidade carrega entre si. Onde a gente mora, tem um respeito com cada comunidade. Chegar ali naquela comunidade, seja nas ilhas, na estrada, e ter um cuidado de não jogar lixo, um cuidado de ter um respeito com aquela comunidade. Então, eu acredito que essa sementinha é o conhecimento. Temos que buscar, temos que ler e temos que interagir. E para interagir, hoje em dia, tem que começar na família. Se a gente planta através dos nossos filhos, mostrando que como podemos cuidar do meio ambiente, eu acredito que no futuro não vamos ter tanto prejuízo como temos hoje. Um exemplo disso é a consciência do plástico, das sacolas, do supermercado, que está tendo essa consciência. Se a gente conseguir colocar em prática isso, eu acredito assim que o nosso futuro vai ser muito melhor. Não só para a gente, mas para toda a vida. Principalmente assim, porque esse plástico vai, a maioria, para os mares, para os lagos, e os peixes estão morrendo. Então, eu acredito que temos que começar hoje. É essa sementinha que temos que plantar. Ok, Gisele. Tudo bem. Bem-vindo, Gabriel. Gisele está com a mão levantada. Tem alguma coisa mais para dizer ainda? Ah, não. Tirou. Tá certo. Não. Mais alguém, gente? Alguma coisa mais para colocar? Olha, o Davi voltou. E aí, Gabriel, tudo certo? Vou voltar aqui para a pergunta. Estamos discutindo para os alunos que voltaram agora, que conseguiram acessar só agora. Estamos discutindo uma pergunta importante aqui sobre a educação como um fator de defesa do patrimônio natural e cultural. E aí eu fiz uma pergunta, né, para a turma toda. Qual a importância da educação nos mais diversos âmbitos? Isso quer dizer, a educação de modo geral, né? Qual a importância da educação e de que maneira ela contribui para a proteção e manutenção do patrimônio natural e cultural. Então, essa é a nossa pergunta. Estou anotando, alguns alunos já fizeram excelentes contribuições, todos os alunos, na verdade, que já entraram em contato, deram o seu posicionamento, com certeza agrega no processo de aprendizado de todos nós, né? Inclusive o meu também. E aí estamos... Agora é o momento de debate, então se você tiver algo já se posicionou algo, já tem um posicionamento, por favor. Você que ainda não falou, fique à vontade.
Até agora, E 13 alunos. professor, Pode falar. eu Ana. também queria falar assim, né? Que muitas escolas acham que só de ter uma lixeira com coisas para coisas recicláveis, separação do lixo, ou uma plaquinha, ali eles já estão ensinando o que é educação ambiental, né? E como a gente pôde ver aqui no decorrer da disciplina, não é bem assim, né? É um trabalho que tem que ser contínuo na sala de aula e tem que ter a conscientização de todos, de forma geral, que eu digo assim, em toda a escola, não somente dos professores, né? Uhum. Ok, Ana. Alguém mais, gente? Já anotei aqui, viu, Ana? Mais alguém? Algum comentário a respeito? Tudo bem, professor. Gabriel, tá tudo bem contigo aí, meu irmão? Tá, professor, tudo certo. Eu acabei de chegar aqui que eu tava trabalhando agora. Tranquilo, tranquilo. Ei, Ana, qual é? Manda foto lá no teu serviço. Beleza. Tranquilo, Gabriel. Vou dar uma foto no teu PV daqui a pouco. E, gente, tá gravando a aula, tá? Só lembrando. A questão é, nós estamos fazendo esse comentário, Gabriel, e nós não tratamos muitos assuntos ainda, assuntos diferentes do que a gente já viu. Até agora que você não pôde acompanhar da aula, é que nós fizemos um apanhado do que nós já estudamos nessa unidade, com relação à educação ambiental, com relação à sustentabilidade, com relação também aos aspectos legais da educação, tá? Que foi o que nós lemos também nos nossos documentos, né, de acordo com a legislação. E estamos estendendo o comentário agora em cima do processo de educação. Eu fiz a pergunta lá, que eu acabei de ler para ti, né, para todos vocês, né, sobre a importância da educação ambiental, e de que maneira ela contribui para a proteção e manutenção do patrimônio natural e cultural. Tá? Então, fiquem à vontade, vou dar só mais alguns minutinhos só para a gente encerrar esse momento, e a gente vai passar para as pautas importantes para serem discutidas enquanto temos uma grande quantidade de alunos aqui presentes, que a internet está deixando. Tá? Então, fiquem à vontade, quem tiver algum comentário a mais a fazer. Professor, a Geisa acabou de informar que a internet dela caiu, ela não está conseguindo voltar, tá? Ok. Olha, a Jéssica está tentando voltar. Tudo bem, Matos, tudo bem. E professor, o senhor pode fazer essa pergunta de novo lá do slide anterior? Tranquilo. Entendi direito. Olha aí, deixei ela aberta aí para te dar uma olhada. Qual a importância da educação nos mais diversos âmbitos, Gabriel? Quer dizer, a educação de modo geral. A gente não está falando só de educação ambiental aqui, não, tá? De todo o processo de educação. Qual a importância da educação nos mais diversos âmbitos e de que maneira ela contribui para a proteção e manutenção do patrimônio natural e cultural, tá? De que maneira ela contribui? Como é que a educação ela tem ela pode contribuir nesse processo de manutenção, de defesa? Pode falar, Gabriel. Acredito eu que essa questão aí vai mais no tempo integral, porque eu vejo que tem muitas disciplinas assim que, na maioria do decorrer do nosso curso de pedagogia, sempre os assuntos assim que as pessoas falavam dentro da sala de aula que deveria ser como uma disciplina nas escolas, entendeu? De ser ensinado desde criança. Então, eu vejo que a educação do meio ambiente também, com certeza, seria uma ótima disciplina para ser ensinada desde mesmo do início mesmo do aprendizado da criança. Tem a educação do meio ambiente e a educação do humana. Agora vamos imaginar assim, já pensou se essas duas disciplinas fosse ensinada desde a infância para as crianças, como seria importante isso na vida delas? Perfeito.
Ok, Gabriel. Ok, importante colocação também. Muito boa. Falando sobre educação ambiental e a questão dos direitos humanos, é isso, Gabriel? Mais ou menos você estava querendo falar também do outro aspecto? Sim, porque tem muitas disciplinas, muitas não, acho que 2 disciplinas da grade curricular que, tipo, a maioria dos alunos não assistem e preferem sair no momento da aula, né, e depois voltar. Certo. É 2 disciplinas muito importantes ser ensinada, acredito eu, né? Sim. Ok, tá anotado, Gabriel. Mais alguém, gente? O Davi ainda agora ele tentou entrar, saiu, voltou, saiu. Não sei nem se ainda tá de volta. Acho que ele já saiu de novo, né? Não, tá aqui o Davi ainda. Davi, tua hora é agora, meu irmão. Davi, se não der para tu falar aqui por áudio, escreve, amigo. Pode mandar o chat também lá. Saiu da reunião. Tá difícil a internet do Davi hoje. Hoje que ele apareceu, hoje que eu vi a cara dele. Gente, então assim, eu vou dar continuidade. A partir desse momento eu vou encerrar a participação, tá? Dos demais a respeito. E vou fazer também as minhas considerações a respeito disso aqui. Como eu falei agora há pouco, não sei se foi para a Ana que eu comentei, ou se era com a Kelly que eu falava, a respeito da importância de participar do processo, né? De falar mesmo aquilo que você acredita. Porque, como eu disse, nós não temos, né, no processo educacional, a gente vai descobrir que a nossa verdade, ela nunca está certa, definida, já pronta e acabada. Na verdade, as verdades a respeito daquilo que a gente estuda, ela está sempre em construção, ela está sempre em movimento. Hoje, eu posso até ter um pensamento a respeito de algo, me posiciono, eu sou a favor disso, ou sou contra aquilo. Mas, com o passar do tempo, o meu posicionamento ele pode mudar. Quer dizer, a minha observação ela pode sofrer transformações dependendo daquilo que eu vou conviver. Então, tirando aquela responsabilidade de dizer, eu tenho medo de falar porque eu tenho medo de falar besteira, de falar coisa errada. Não, gente. Tudo que você comenta é importante e vai construindo um pouquinho. Reclama só do tempo que demora. E Saraiane, volta para a aula, acaba com a tua tristeza e tua sofrência. Oi, professor, apertando o microfone sem querer. Aham. Não, bacana é que fala do Gabriel, que o Gabriel dorme na aula, Saraiane tá ouvindo música, não sabe nem o que o professor tá falando. Já pensou? Tá vendo como são as justiças? Mentira, Gabriel, que eu não falei isso. Tudo certo, gente, vamos lá. Então eu anotei algumas coisas que alguns alunos comentaram, que os pontos importantes, praticamente de todos os alunos, um pouquinho eu fui anotando. E aí eu te respondo da seguinte maneira, que a importância, né, da educação, de modo geral, ela passa pelo fato de que ela consegue ser um instrumento, ela consegue ser um mecanismo importante no processo de transformação da humanidade, gente. Sem a educação, sem esse instrumento, sem esse mecanismo para transformação, nós vamos ficar fadados a não evoluir mais em nada. Vamos ficar estagnados dentro dos mesmos conceitos, das mesmas observações. Isso vai fazer com que nós percamos o dinamismo do conhecimento de modo geral. Como eu disse logo no começo, o conhecimento ele nunca está pronto e acabado. Ele está sempre em construção. É por isso que a gente debate muito, os pedagogos debatem muito as ideologias que se tem, que diz que a educação ela é repassada para o outro. Não, ela não é repassada, gente.
A questão de ter essa visão de que a educação ela é repassada, ela ainda é ainda são resquícios da nossa educação, da educação que nós tivemos, né? Onde o professor vinha e ensinava 1 mais 1 é igual a 2, e a gente decorou aquilo e trouxe para a vida aquela mesma coisa, decorada, de que 1 mais 1 vai dar 2. Então, isto é um repasse. Agora, nós precisamos entender que a educação ela é um processo de construção. Então, eu vou conseguir, não vou apenas dizer que 1 mais 1 é 2, e se o meu aluno perguntar por que 1 mais 1 dá 2, eu vou dizer porque Deus quis? Não. Eu preciso explicar para ele por quê, para que ele compreenda o processo. Uma vez que ele compreendeu o porquê que 1 mais 1 dá 2, ele vai conseguir formular esse conhecimento dentro dele, ele vai internalizar esse conhecimento, e eu te digo que nunca mais vai sair da vida dele. Porque isso ele aprendeu, ele não decorou. Então, quando a gente fala da educação como uma ferramenta de defesa, uma ferramenta de manutenção, de proteção do patrimônio natural e cultural, nós estamos falando dela como essa ferramenta, né, que nos traz, como o Max colocava, é uma ferramenta epistemológica, sim, gente, é uma ferramenta que ela precisa surgir desde o início do processo educacional, seguindo um pouco do que o Gabriel acabava de falar. Seria bom se a gente pudesse estudar desde o começo, não sei o que e tal. Verdade. Mas se você observar, seria bom que nós pudéssemos estudar tudo desde o começo. E essa é a nossa dificuldade, porque nós não conseguimos, nós não temos tudo na nossa matriz. Se a gente for começar a elencar tudo aquilo que é importante que a gente compreenda dentro do processo de transformação e de construção da sociedade, nós vamos perceber que seria importante que a gente pudesse estudar tudo de novo desde o começo. Então, por isso nós temos, além da nossa grade principalmente, professor, se curricular, tratando de ensino público, né? Sim. Muito bem, Ana. Principalmente nisso, mas não somente nisso, Ana, em todos os aspectos. Porque a sociedade ela vai ser formada no processo educacional dentro de uma escola ou fora dela. Alguns alunos uma aluna comentava agora há pouco que o pai dela não teve a oportunidade de terminar o ensino médio. E eu te digo, o meu pai nunca sentou numa escola, numa cadeira de escola. Meu pai nunca sentou numa cadeira de escola, a não ser para consertar. Para consertar ele sentou. Mas eu te digo uma coisa. O meu pai conseguiu me ensinar coisas que nenhuma universidade me ensinou. E olha que eu tenho 2 graduações já. Tenho 2 especializações. E estou correndo para o meu mestrado. Mas eu tenho certeza que nem um dia que eu consiga concluir um doutorado, o doutorado vai me ensinar as coisas que meu pai me ensinou. Porque a educação, ela parte por esse processo, troca de experiência, de troca de saberes. E eu vou tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vou conseguindo aprender. O que, afinal de contas, professor? Aprender a ser cidadão, como alguns alunos falavam. Né? A educação ela é um caminho de crescimento. Boa tarde, né? Pessoal. Boa tarde. A educação ela é um caminho de crescimento e de formação de uma sociedade, gente. Só que a gente ainda está muito preso naquela ideologia de dizer, o conhecimento ele é repassado. Não. E por conta dessa cultura que nós ainda temos, gente, e devo dizer para vocês, isso não é vergonha não, viu, gente? Você dizer, eu usei esse termo, dizer que a educação ela é repassada de um para o outro. Não tenha vergonha de dizer isso não. Eu já disse muito isso, tá? Eu já disse muito isso também, porque era o que eu compreendia. E você não está errado em dizer, porque até então é o que você compreende também deste processo. Mas a partir de agora, eu peço para que todos os alunos do curso de pedagogia desta nossa turma aqui consigam compreender a importância do processo educacional dentro da construção de uma sociedade. Uma sociedade que esteja aberta a ter novos conhecimentos, a ter novas experiências, aberta a tirar aqueles rótulos que muitas vezes nos separam como sociedade, nos dividem como sociedade e às vezes até causam tratamentos de importância diferenciada entre uma pessoa ou outra, justamente por causa desses rótulos. A educação,
ela é essa ferramenta, assim, que traz... Desculpa, gente. Abri a janela aqui, tá começando a ficar resfriado já. Então, assim, a educação, ela é esse processo que vai fazer com que, desde o início, desde a nossa base epistemológica, nós possamos ser construídos de uma maneira sólida, de uma maneira firme. E isso tudo, lembra quando eu falava sobre a questão de que a educação ambiental, ela não pode ser apenas um processo de sensibilização, ela precisa ir além, ela precisa passar para um momento de conscientização? Bem, é exatamente isso. A conscientização, ela é a consolidação daquilo que nós hoje aprendemos e entendemos e tomamos agora por compromisso de conduta, de mudança. Agora não, eu tenho compromisso de agir dessa maneira. Isso é conscientização. Eu estou consciente, eu já não sou mais apenas sensibilizado com a causa. Então, nós precisamos entender que dentro deste processo, a educação, ela é um pilar. Ela é um pilar de construção da cidadania. Como alguns alunos, a Michelle comentava isso, né, que a educação é um pilar de construção da cidadania, ela que vai fazer a gente poder ter uma base firme e sólida onde a gente não caia. Quando a Michelle falou sobre isso, eu me recordava de até uma passagem bíblica, que vocês certamente já devem ter ouvido, ou até mesmo lido, que fala sobre a questão do homem prudente que construía uma casa sobre a rocha e outro imprudente que construía sobre a areia, né? E dizia qual delas ia durar mais. Obviamente que aquele que construiu sobre a rocha. Então, o que eu devo dizer a vocês nesse contexto é: a educação, ela é essa rocha firme na qual nós podemos crescer, nós podemos nos construir como cidadãos, como seres humanos. É em cima deste processo educacional, gente. Ela é esse pilar, por isso que eu anotei bastante isso aqui. Ela tem essa capacidade de ser esse suporte, essa base que vai trazer uma consciência diferente dentro do processo educacional. O Fabiano colocava para a gente que a educação ela é uma porta de acesso, para o conhecimento, em busca justamente de quê? Desta consciência, dessa conscientização, desta formação do ser humano como um todo. Não apenas um ser humano com máscaras, daquele politicamente correto, daquele que tem todo um discurso bonito, mas no fundo uma prática podre, uma prática que não condiz, que falava justamente, Fabiano tocava nesse assunto sobre a questão de coerência, Fabiano? Então é isso que a gente está observando. A educação, ela servindo como base para o teu crescimento profissional, e agora eu falo com você, educando. Agora eu falo com você que está na nossa aula aqui. A educação, ela precisa ser essa base forte, ela precisa ser esse alicerce, este pilar que vai sustentar o teu trabalho profissional. E isso não é só no teu espaço de trabalho, gente. Isso é na tua vida como um todo. O educador, ele nunca está formado por completo. Ele sempre está em formação. Ele sempre está aprendendo. Então, e este nosso aprendizado, ele vai ser apenas uma máscara, se não houver coerência naquilo que a gente está aprendendo com aquilo que a gente faz, com aquilo que é nossa prática. A Gisele dizia para a gente que era uma questão, a educação é como uma semente, Uma semente que precisa ser plantada, que precisa ser cuidada, ela precisa passar por esse processo. A Ana tocava de novo na questão de conscientização. O Gabriel falava mais uma vez sobre a questão de como a gente precisa não abrir mão destes conhecimentos. São necessários, são importantes. Mas principalmente, gente, voltando para a nossa pergunta, como é que a educação contribui para a manutenção e a proteção do patrimônio natural e cultural? É justamente quando ela traz um fruto importante dentro da sociedade, que é tão, tão, tão importante, mas é incrivelmente mascarado. É incrivelmente fraudado esse fruto, gente. Sabe qual é? O respeito. Um dos melhores frutos, um dos mais importantes frutos que a educação pode trazer é o respeito. O respeito comigo mesmo, o respeito com o próximo e o respeito com o ambiente que a gente vive.
Então, se você me perguntar, se você me fizer essa pergunta, de que maneira a educação contribui para a manutenção e para proteção e manutenção do patrimônio natural e cultural, eu te digo, ela contribui com o respeito. Porque quando eu respeito a mim, respeito ao próximo, eu vou respeitar também o ambiente onde a gente vive. Eu vou respeitar tudo aquilo que faz parte da natureza. Eu vou respeitar, eu vou proteger, eu vou cuidar daquilo que é o meu bem comum. É onde eu vivo, é onde você vive também, por respeito a mim e por respeito a você. Eu vou poder respeitar também as culturas das pessoas. Eu vou poder respeitar as formas de pensar do outro, daquele que é diferente de mim. Eu vou poder respeitar tudo aquilo que faz parte dentro desse contexto social, gente. E aí, com o respeito, eu também tenho a possibilidade, um dos benefícios do respeito, é a possibilidade de tirar a máscara. Ai, perdoa, gente, desculpa. Eu vou poder retirar com respeito a máscara da hipocrisia que faz com que a nossa sociedade aí fora diga que ela é uma sociedade moderna, uma sociedade aberta ao outro, aberta ao diferente, uma sociedade acolhedora. Não. Nós temos uma sociedade ainda hipócrita, que não se preocupa com o outro, que não se preocupa com o bem comum, que só se preocupa com o seu próprio eu. Nós ainda temos uma sociedade que, quando pensa em crescer economicamente, não se preocupa com o meio ambiente. Nós ainda temos uma sociedade, vocês com certeza sabem disso, né? Não é nenhuma novidade que eu estou falando, mas nós temos uma sociedade onde, se você precisar pisar no outro, subir no outro, desmerecer o outro para poder crescer, ainda vamos fazer isso. É o que ainda fazemos, né? A sociedade como um todo. Então a educação, ela precisa sim ser vista como uma semente, como diz o Gabriel. Eu preciso acreditar que a gente ainda consiga fazer alguma coisa. Eu não posso desistir disso. Acho que o Fabiano também falava sobre isso. Eu não posso desistir. Eu preciso acreditar que ela ainda é um meio pelo qual a gente vai conseguir mudar a realidade. Eu acredito nisso também, gente. Senão, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou me dedicando a ser um professor, um educador, se eu não acreditar nisso? E que isso fique também, gente, para você como pedagogo, como futuro pedagogo, um pedagogo em construção. Que você não se prenda aos limites, aos rótulos que a falta do respeito traz. Seja educado, respeite a si mesmo, respeite aos demais, respeite a tudo aquilo que a gente convive aqui hoje, com relação ao patrimônio natural, à natureza, o meio ambiente, mas também a todas as interações sociais que ali habitam, sobre todo o diferente de você. Então, os preconceitos, quando eles ainda existem, e como existem dentro da nossa sociedade brasileira, né? Como o preconceito ainda está incrustado na nossa sociedade, na nossa cultura, e nos diversos aspectos de preconceito, tá, gente? Não é sobre uma coisa ou outra, não. Em tudo ainda temos preconceito. A nossa sociedade ainda é doente por isso. Porque ela não consegue entender que a educação é um processo de construção. Então, eu nunca posso dizer que eu estou pronto e acabado. Eu já estudei tudo que eu precisava estudar, eu já entendi tudo que eu precisava entender da vida. Não. Eu preciso estar aberto a ter novos conhecimentos, a ter novos contatos, a ter novas observações e também ter coragem de dizer que eu posso mudar de ideia, eu posso mudar o meu comportamento. Se eu fizer isso, eu vou cuidar do meio ambiente, eu vou cuidar do próximo, eu vou cuidar das pessoas, eu vou cuidar de tudo isso. E aí eu te digo, a educação funcionou, se ela chegar nesse nível aí. Se você chegar neste nível, é porque a educação, enfim, está trazendo frutos para dentro da tua vida, como profissional e como pessoa também. Porque, como eu disse, não é só o pedagogo que ensina. O meu pai, que nunca estudou, que inclusive, deixa eu dizer para vocês, o meu pai foi alfabetizado agora nessa pandemia. Porque a minha sobrinha, minha neta dele no caso, que tem 9 anos de idade, de tanto ela insistir, ela conseguiu o que todos nós filhos não conseguimos. Ele já sabe escrever o nome dele, ele já conhece todas as letras, faz a formação silábica. Meu pai está agora com 70
78 anos, meu pai. Então agora ele está aprendendo a ler e escrever. Devagarzinho, mas está aprendendo. E eu te digo, a educação, para ele, chegou muito antes do letramento. Assim como muitas pessoas que vocês conhecem, também viveram a mesma situação. Então essa é a minha colocação a respeito dessa pergunta. Juntando as ideias de vocês, concordando com todas elas, e mostrando que tudo isso faz parte de um processo educacional, no qual, não somente para o meio ambiente, mas para toda a nossa formação, seria importante. Então, esta é a minha colocação a respeito dessa pergunta básica. Meus queridos, a partir de agora, a nossa aula praticamente já está encerrada. Vou mostrar para vocês a foto do print que eu dei agora há pouco, para compartilhar no grupo para compartilhar lá com a instituição. Dá para vocês verem? Sim. Observe aí, alguns alunos ficaram legais, outros ficaram mais ou menos, alguns preferiram realmente queimaram a câmera do telefone, né? Tá faltando eu aí. Pois é, Gabriel, realmente. Alguns alunos queimaram a câmera do telefone de tanta beleza, né? Eu já vi gente quebrar espelho, mas queimar a câmera a primeira vez, como eu já falei antes. E agora a gente vai ter que discutir isso aqui. Essa imagem eu vou mandar lá, tá, gente? Vou mandar para lá, acho que é mais apresentável. A outra ficou muito ruim. E eu vou enviar para lá pro grupo. Minha câmera tá feia, professor. Cadê o Vanderlei? Não, o Vanderlei não está conosco hoje. Tá? Então, só estou informando e agora a gente precisa passar para a nossa parte administrativa. Eu vou encerrar a gravação da aula a partir de agora. Tá? Daqui já acabou. Eu vou encerrar a gravação da aula para a gente poder só discutir o que precisa ser discutido, definir as coisas para adiante.